O Indo-Pacífico é lar de tensões crescentes, disputas territoriais e é uma feroz batalha pela supremacia. Em um canto está a China, um país que busca se tornar uma superpotência global, expandindo agressivamente sua influência pelo Indo-Pacífico e além. Com seu acúmulo militar, reivindicações sobre o Mar do Sul da China e a ambição de controlar Taiwan, a China quer reescrever as regras, desafiando quem ousar se opor ao seu caminho. Infelizmente para a China, o país que está cada vez mais se colocando em seu caminho é uma verdadeira superpotência que nenhum outro pode desafiar facilmente. Os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos podem não ter a mesma vantagem geográfica, infraestrutura militar e presença e apoio e acesso que a China tem na região. Mas os Estados Unidos têm uma vantagem tecnológica e inovação naval incomparável, que pode projetar poder através de vastas distâncias com precisão e letalidade ímpar. E no coração deste arsenal inovador, o United States Ship Louis B. Puller, um navio extraordinário que poderia decidir sozinho a guerra naval entre os Estados Unidos e a China. E é por isso que a China, com todo o seu poder e ambição, teme este navio. Mas o que faz do United States Ship Louis B. Puller um divisor de águas no Indo-Pacífico e quais problemas ele foi feito para resolver? Continue assistindo para descobrir. Apesar dos Estados Unidos já terem presença no Indo-Pacífico, a Segunda Guerra Mundial trouxe uma mudança crucial em sua estratégia para a região. Para continuar as campanhas militares contra o Japão no Teatro do Pacífico, os Estados Unidos construíram uma pista de pouso na ilha de Canton, agora parte de Kiribati, a 1.900 milhas ao sul do Havaí. Como um centro crucial de reabastecimento e preparação para voos transpacíficos, o aeródromo era essencial para evitar o cerco ou isolamento das nações aliadas no Pacífico pelas forças inimigas. Mas então a Segunda Guerra Mundial terminou e os Estados Unidos gradualmente desviaram seu foco do Pacífico e das ilhas para a Europa e outras prioridades globais durante a Guerra Fria. Essa mudança resultou em um período de negligência estratégica na região, pois a política externa dos Estados Unidos focava em outras frentes. Com o passar das décadas, essa falta de atenção sustentada gerou um vácuo que a China tem explorado avidamente, expandindo sua influência por meio de investimentos, manobras políticas e parcerias estratégicas. O exemplo perfeito disso? A pista de aterrissagem construída pelos Estados Unidos em Kiribati que acabamos de mencionar. Quase 80 anos após sua construção, a China quer assumir o controle e restaurar a plena funcionalidade. O governo de Kiribati afirma que a pista de aterrissagem de 6.562 pés será usada apenas para fins civis, melhorando o transporte e impulsionando o turismo. No entanto, sua proximidade com o Havaí a torna um potencial ativo para operações de inteligência militar. A situação em Kiribati evidencia os desafios gerais enfrentados pelos Estados Unidos no Indo-Pacífico e sua influência histórica está sendo cada vez mais contestada pela expansão assertiva da China. A expansão descontrolada da China pode minar a segurança regional e aproximar o Exército de Libertação Popular do território dos Estados Unidos como nunca antes. O texto está incompleto e não fornece informações suficientes para uma tradução adequada, seguindo as instruções fornecidas. Puller se adequa à resposta estratégica. O principal desafio dos Estados Unidos no Indo-Pacífico é a crescente presença militar chinesa nas ilhas do Pacífico, como Kiribati e Ilhas Salomão. Pequim está formando pactos de segurança com essas nações, permitindo a implantação de pessoal militar e policial chinês em seus territórios. Mas por que isso importa? Bem, é simples. Se tropas e polícia da China estiverem em uma localização estratégica, os Estados Unidos provavelmente perderão acesso a ela e à infraestrutura crítica que abriga. A China persuadiu nações no Indo-Pacífico a se alinharem a ela, tanto fisicamente quanto diplomaticamente. Pequim convenceu várias nações na região, como Nauru e Ilhas Salomão, a mudar o reconhecimento diplomático de Taiwan para a China. O objetivo é isolar Taiwan e enfraquecer o apoio dos Estados Unidos à ilha. O objetivo final? Corroer a posição diplomática e a estabilidade dos Estados Unidos nas ilhas do Pacífico e trazer Taiwan sob domínio chinês. A China busca esse objetivo também por meio de investimentos econômicos e de infraestrutura, visando fortalecer sua posição no Indo-Pacífico. Por isso, lançou projetos na região, como abastecimento de água em Tonga e infraestrutura portuária em Fiji.
estrategicamente posicionados para garantir influência, facilitar acesso militar e desafiar a dominância dos Estados Unidos. Com a forma agressiva como a China está buscando seus objetivos na região e além, buscando remodelar a ordem internacional, um conflito direto entre a China e os Estados Unidos não pode ser descartado. Na verdade, as tensões crescentes e a competição estratégica estão quase tornando tal confronto inevitável. Você pode pensar que a China não teria chance se esse conflito estourasse. Afinal, os Estados Unidos ostentam capacidades militares incomparáveis, força econômica e alianças globais. Como a China poderia possivelmente competir? Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Na região do Indo-Pacífico, onde esse conflito ocorreria, quase tudo trabalha contra os Estados Unidos, tornando a logística de um potencial confronto um verdadeiro pesadelo. Como assim? Bem, vamos ver. Do que você precisa para um conflito bem-sucedido em termos de logística? Primeiramente, é necessária uma rede de bases militares altamente conectadas. Tome a Guerra Fria como exemplo. Os Estados Unidos estabeleceram uma ampla rede de bases militares interligadas por estradas, da Itália à Alemanha, prevendo um confronto com seu maior inimigo, a União Soviética. Essas bases foram a espinha dorsal logística das operações militares dos Estados Unidos nas planícies do norte da Europa, o principal teatro da época. Já as planícies do norte da Europa cobrem uma área de cerca de 1,5 milhão de milhas quadradas, metade do território contíguo dos Estados Unidos. O Oceano Pacífico cobre cerca de 60 milhões de milhas quadradas. Isso é quase um terço da superfície total da Terra. Apesar do exército dos Estados Unidos ter bases no Pacífico, a vastidão da região faz com que as bases fiquem muito distantes entre si e de possíveis pontos de conflito. Das aproximadamente 400 bases militares que os Estados Unidos controlam no Pacífico, as mais próximas de áreas de grande conflito estão no Japão, Coreia do Sul e Filipinas. O Japão possui 120 bases ativas dos Estados Unidos, o maior número no mundo, seguido pela Alemanha com 119 e a Coreia do Sul com 73. Aproximadamente 70% das bases no Japão estão em Okinawa e arredores, uma região estratégica devido à proximidade com potenciais pontos de conflito como Taiwan e a Península Coreana. Apesar dessas bases ocuparem cerca de 77 mil acres do Japão, é importante ressaltar que nem todas são instalações militares completas. Algumas dessas bases possuem apenas uma única antena. As segundas bases militares mais próximas de possíveis pontos críticos no Indo-Pacífico são as bases nas ilhas dos Estados Unidos, como Havaí e Guam, mas a distância dessas áreas de potencial conflito não é o único problema. Com os Estados Unidos reconfigurando suas forças militares para enfrentar ameaças crescentes na região, Guam estava em estado severamente deteriorado. A infraestrutura da ilha, como estradas, fornecimento de água, sistema elétrico, pires e pistas do aeroporto, necessitava de reparo e modernização. Apesar dos Estados Unidos terem investido fortemente em Guam, com a infraestrutura recebendo 152 milhões de dólares, o amplo escopo de reparos e atualizações significa que o progresso ainda é lento. As bases militares mais avançadas dos Estados Unidos no Pacífico seguem os designs das bases na Califórnia e Washington. Essas bases contam com infraestrutura moderna, amplos sistemas de suporte e acesso direto à tecnologia avançada e redes logísticas. Apesar das bases no continente oferecerem capacidades superiores e prontidão, a distância para o Indo-Pacífico significa que tem um papel mais indireto nas operações regionais imediatas. Então, basicamente, existe um trilema em uma base militar do Pacífico. O trilema envolve o equilíbrio de 3 fatores críticos: capacidade, proximidade e infraestrutura. As bases no Japão e na Coreia do Sul estão mais próximas das zonas de conflito potenciais e podem responder rapidamente, mas enfrentam restrições de recursos e oposição local. As bases dos Estados Unidos no continente possuem infraestrutura e tecnologia superiores, porém estão distantes dos pontos críticos do Indo-Pacífico, como o Mar da China Oriental, Península Coreana, Mar da China Meridional e Taiwan. Bases remotas, como as de Guam, têm importância estratégica, mas lutam com instalações desatualizadas, complicando sua eficácia. Assim,
Pode-se entender porque a tirania da distância foi considerada um dos, se não o maior desafio da estratégia militar no Pacífico dos Estados Unidos. A matemática é simples. Quanto mais longe a força militar precisa ser projetada, mais complexa e intensiva em recursos a operação se torna, especialmente quando a distância não desafia o oponente. Mas, como já dito, a China não conta apenas com a vantagem geográfica. Ela também possui várias alianças regionais, outro pré-requisito logístico para a guerra, que melhora sua posição estratégica e complica o cálculo estratégico dos Estados Unidos. Por isso, o United States Coast Guard Cutter Oliver Henry foi impedido de reabastecer nas Ilhas Salomão em agosto de 2022, e o United States Coast Guard Cutter Juniper não pôde atracar em Vanuatu para o mesmo fim em janeiro de 2023. Os governos desses países podem rotular esses incidentes como contratempos burocráticos, mas o momento e a natureza dessas recusas só confirmam uma coisa: a influência chinesa é profunda no Pacífico. Como resultado, mesmo alguns parceiros dos Estados Unidos no sul e sudeste da Ásia evitam se alinhar abertamente com os Estados Unidos contra a China. Outros elementos cruciais da logística bélica também favorecem a China. A China possui cadeias de suprimentos eficazes, numerosos centros de comando e controle, redes de transporte complexas, além de manutenção e reparo regular de equipamentos militares. Os Estados Unidos, por sua vez, são deixados praticamente sozinhos na região, apesar de todas as alianças estratégicas essenciais no Indo-Pacífico. Afinal, os Estados Unidos geralmente arcam com o peso das responsabilidades de defesa nessas alianças. Então, se quisessem manter a prontidão operacional na região, teriam que fazer isso sozinhos. Porém, soluções logísticas tradicionais como o transporte marítimo não são viáveis neste cenário. Não quando há ameaça de mísseis balísticos inimigos, a crescente influência da China na região e a tirania da distância. Por isso, os Estados Unidos criaram as bases marítimas expedicionárias. As bases marítimas expedicionárias são bases militares flutuantes, diferentes de navios de guerra tradicionais. São plataformas móveis projetadas para suportar diversas operações militares, com ênfase em logística, mantendo-se fora das zonas de combate direto. Essas bases permitirão aos Estados Unidos projetar poder e sustentar operações em áreas contestadas, sem depender de bases terrestres vulneráveis ou cadeias de suprimentos tradicionais. Os porta-aviões funcionam como bases aéreas no mar. Existem também embarcações anfíbias que se assemelham a portos móveis e às bases marítimas expedicionárias, que podem ser comparados a uma garagem flutuante de 650 milhões de dólares com deck de voo no mar. Os navios Expeditionary Sea Base são projetados para apoiar missões de baixa intensidade, permitindo que a Marinha dos Estados Unidos redirecione navios de guerra de superfície e anfíbios de maior valor para missões operacionais mais exigentes. Mas não confunda baixa intensidade com pouca importância. Apesar de não serem construídos para combate direto, as bases marítimas expedicionárias têm um papel fundamental em sustentar operações prolongadas, apoiando missões como desminagem, operações especiais, lançamentos de drones, reabastecimento e manutenção. Eles viabilizam tarefas de alta intensidade. Como você provavelmente já deve ter adivinhado, o United States Ship Lewis B. Puller é um desses navios que mudam o jogo. Então vamos aprender tudo sobre ele. O United States Ship Lewis B. Puller é o primeiro navio Expeditionary Sea Base construído especialmente para a Marinha dos Estados Unidos e o segundo navio nomeado em homenagem ao Tenente-General Lewis Chesty Puller. O Tenente-General Puller é um dos marines mais condecorados da história americana, tendo recebido 5 cruzes da Marinha e uma cruz de serviço distinto em seus 37 anos de serviço. Ele recebeu sua 5ª Cruz da Marinha pela Batalha do Reservatório de Chosin em 1950, durante a Guerra da Coreia. A citação destacou sua determinação incansável, que permitiu o emprego tático correto das tropas, manter rotas de abastecimento abertas, supervisionar a evacuação dos feridos e assegurar a segurança de equipamentos valiosos que seriam perdidos para o inimigo. Curiosamente, o segundo navio da Marinha dos Estados Unidos a receber seu nome, United States Ship Lewis B. Puller, compartilha o legado de resiliência e flexibilidade operacional que o Tenente-General Puller incorporou. O United States Ship Lewis B. Puller foi encomendado em fevereiro de 2012 e entregue em junho de 2015, e
e comissionado em agosto de 2017 no Porto Khalifa bin Salman, em Al-Hid, Bahrein, sendo o primeiro navio construído nos Estados Unidos a ser comissionado fora do país. Antes disso, o prefixo do navio mudou de United States Ship, navio naval dos Estados Unidos, para United States Ship. Essa mudança se deve à Lei do Conflito Armado, que estabelece que navios em operações de combate ativo devem ser designados como United States Ship, para indicar seu status de prontidão para a batalha. A classificação do casco do navio também mudou de tripulação embarcada de segurança básica 3 para Expeditionary Sea Base 3, indicando que será tripulado por marinheiros da Marinha dos Estados Unidos em vez de civis. Como o United States Ship Lewis B. Puller foi o primeiro navio Expeditionary Sea Base construído com esse propósito, não é surpreendente que ele também seja um navio líder nos Estados Unidos. Classe de navio Expeditionary Sea Base da Marinha dos Estados Unidos. Esta classe consiste em outros 5 navios: United States Ship Herschel Woody Williams, United States Ship Miguel Keefe, United States Ship John L. Kenley, United States Ship Robert E. Semenuk, United States Ship Hector A. Cafarata Jr. O Ganley foi o último dos 3 primeiros navios implantados em fevereiro de 2024, enquanto os 2 últimos ainda estão em construção. Durante o comissionamento do United States Ship Puller, navio líder, o ex-comandante do Comando Central das Forças Navais, vice-almirante Kevin M. Donegan descreveu o conceito como revolucionário. Suas palavras foram que o Puller não é apenas outro navio, mas um conceito revolucionário que fornece uma plataforma-chave para dar continuidade a diversas operações. Vamos ver como é essa plataforma e as operações que ela suporta. Sem dúvida, United States Ship Lewis B. Puller é singular em todos os aspectos. O mesmo vale para a sua silhueta, que se destaca com o seu casco de fundo plano e o amplo convés de voo, que o faz parecer um estacionamento flutuante. O design inicial baseou-se no casco do petroleiro civil da classe Alaska, permitindo a marinhas dos Estados Unidos a manter custos baixos em relação a outros navios improvisados. Para comparação, um navio da classe San Antonio, projetado para a guerra anfíbia, custa cerca de 2 bilhões, enquanto um Expeditionary Sea Base, como o Puller, pode ser construído por aproximadamente 650 milhões de dólares. A General Dynamics National Steel and Shipbuilding Company criou o Puller removendo a seção central de um tanque da classe Alaska e adicionando um convés de voo. Mas o amplo convés de voo é apenas uma das principais capacidades do Puller. Ele também possui instalações de aviação, ativos de comando e controle, convés de missão, sala de tripulação espaçosa e suprimentos. Uma visão geral dessas capacidades deixa claro por que a China teme tanto este navio. Comecemos com a característica mais marcante do United States Ship Lewis B. Puller, o imenso convés de voo. Agora, quão enorme estamos falando? O convés do Puller tem aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, sendo o terceiro maior da Marinha dos Estados Unidos, atrás apenas dos porta-aviões e navios de assalto anfíbio, cujos convéses normalmente são maiores que 3 campos de futebol. Este convés, que compõe quase metade do navio de 232,8 metros de comprimento, é grande o suficiente para pousar aeronaves de transporte como o MV-20 e 2 Osprey, o principal veículo de apoio ao assalto dos Estados Unidos. O CH-53 Super Stallion é o principal helicóptero de transporte pesado do Corpo de Fuzileiros Navais. No total, há espaço para 4 CH-53 e 2 MH-53 para pousar simultaneamente, aumentando a flexibilidade operacional e a capacidade do Puller em apoiar diversas missões. As aeronaves anteriores usariam os 4 pontos de pouso de asa rotativa, enquanto as 2 últimas podem ser acomodadas no espaço adicional do convés. Vários outros helicópteros também podem usar o United States Ship Lewis B. O convés do United States Ship Lewis B. Puller abriga desde o menor helicóptero de ataque Bell AAG-1 Cobra até o maior helicóptero de transporte pesado Boeing CH-47. A única aeronave que você nunca verá em um Expeditionary Sea Base como o Puller é o caça F-30 e 5B decolagem curta e pouso vertical, pois o calor de seu escapamento poderia danificar o convés. Mas helicópteros não são os únicos equipamentos militares presentes no Puller. Este incrível navio também facilita o lançamento, operação e recuperação de diversos veículos aéreos não tripulados. O veículo aéreo de vigilância e reconhecimento Boeing In Situ Scan Eagle
e o drone Aerosonder, sistema de aeronave não tripulada com capacidade para múltiplas missões, são apenas alguns exemplos. Esses veículos aéreos não tripulados ampliam o alcance operacional do puxador ao fornecer inteligência e vigilância em tempo real, apoiando missões de reconhecimento e melhorando a consciência situacional. O amplo convés de voo permite que enxames inteiros desses drones sejam lançados e recuperados simultaneamente, transformando o Pooler em um centro de comando móvel capaz de projetar poder e precisão em vastas áreas do Indo-Pacífico. Falando em centros de comando, United States Ship Louis B. Pooler se orgulha de suas impressionantes capacidades de comando e controle. Com mais de 2 megawatts de energia excedente, até 40 mesas e muito espaço para fusão de informações, pode servir como um hub para coordenar operações complexas e integrar dados em tempo real de várias fontes. Além de armazenar e processar grandes quantidades de dados, este navio tem as capacidades para mantê-los privados, essencial para a segurança operacional e para garantir que informações sensíveis permaneçam seguras contra possíveis adversários. Essas habilidades são ainda mais vitais quando o oponente é a China, conhecida por suas sofisticadas capacidades cibernéticas. A próxima característica do United States Ship Louis B. Pooler merece atenção por suas avançadas instalações de aviação. Além do convés de pouso de helicópteros, este navio possui um hangar, que oferece amplo espaço para armazenar e manter aeronaves. O design do hangar comporta diversos ativos de aviação, mantendo-os em ótimas condições e prontos para rápida implantação. Considerando o frequente uso de palavras como massivo e espaçoso para descrever este navio, não é surpreendente que o United States Ship Louis B. Pooler também oferece amplo espaço para tripulação e suprimentos, a última característica crucial do navio. Este navio pode suportar até 298 tripulantes relacionados à missão, incluindo equipes de operações especiais. Uma tripulação Expeditionary Sea base típica é composta por 44 pessoal do Comando de Transporte Marítimo Militar e 101 funcionários de apoio militar, oferecendo espaço para funções especializadas e necessidades operacionais. A tripulação militar deste navio opera em turnos rotativos, com as equipes azul e ouro se revezando a cada 5 meses. Essas designações de cores foram inicialmente criadas para os submarinos da Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, agora usados em várias plataformas navais. Este sistema de rotação de tripulação visa manter o navio sempre implantado e operando em áreas perigosas por mais tempo. Os suprimentos podem ser armazenados acima ou abaixo do convés. As capacidades anteriores permitem armazenar no convés equipamentos para a missão, incluindo até 4 trenós hidrofólio de varredura de minas MK-105. O último se refere a cerca de 82 mil pés quadrados de espaço de convés de missão abaixo, com depósito de munições, instalações de reabastecimento em andamento e área espaçosa para equipamentos de missão containerizados e manuseio de barcos de casco rígido que também podem ser lançados do Pooler. Aqui estão alguns fatos importantes sobre o United States Ship Louis B. Pooler, antes de falarmos sobre seu desempenho em ação. A velocidade máxima do Pooler é de 15 nós com um alcance operacional de 15.254 km náuticas. Totalmente carregado, este navio desloca cerca de 90 mil toneladas longas, proporcionando a massa e estabilidade necessárias para operações sustentadas em diferentes ambientes marítimos. O Pooler pode ser armado com 12 estações para montagem de metralhadoras de calibre. Após ver as especificações impressionantes, vamos analisar como essa combinação única de capacidades se traduz em desempenho e eficácia no mundo real. O United States Ship Louis B. foi comissionado em agosto de 2017. Pooler tem participado de várias operações importantes no Mar Árabe. Inicialmente, este navio participou apenas de exercícios militares, como o Alligator Dagger em 2017, o destacamento de um esquadrão de contramedidas de minas de helicóptero 15 para treinamento em 2018 e qualificações de pouso em convés para os Estados Unidos. Helicópteros Apache AH-60 e 4 do Exército dos Estados Unidos em 2020. 2022 foi quando ocorreu o primeiro destacamento operacional notável do United States Ship Louis B. Pooler aconteceu. Em dezembro daquele ano, a tripulação a bordo do Pooler interceptou e abordou o arrastão de pesca sem estado no Golfo de Omã,
apreendendo 7.000 espoletas de proximidade para foguetes, mais de 4.600 libras de propelentes, para lançamento de granadas propelidas por foguetes e munições incluindo mais de 1 milhão de cartuchos AK-47. As 50 toneladas de armas e munições, supostamente contrabandeadas pelo Irã para os Houthis no Iêmen, acabaram sendo usadas como ajuda militar para a Ucrânia após a apreensão. Após os Houthis iniciarem ataques a navios comerciais no Mar Vermelho em novembro de 2023, o Pooler foi enviado ao Mar Arábico para apoiar operações marítimas na região. Em janeiro de 2024, o navio serviu como plataforma para os SEALs da Marinha apreenderem componentes de mísseis supostamente enviados aos rebeldes Houthis pelo Irã. Os SEALs da Marinha realizaram uma missão de visita, embarque, busca e apreensão, lançando-se do Pooler em um pequeno barco. Eles se aproximaram ao navegar pela costa da Somália, embarcaram, detiveram a tripulação e revistaram os compartimentos, apreendendo as armas encontradas. A partir de setembro de 2024, o United States Ship Louis B. Pooler continua no Golfo Pérsico à espera de sua próxima missão. Digamos que a missão em questão envolve enfrentar a China. Como o United States Ship Louis B. Pooler poderia ajudar os Estados Unidos a superar este rival no Indo-Pacífico? Desde o princípio, este navio foi projetado considerando a logística de um conflito no Pacífico. Como disse o vice-almirante Donegan, esta base marítima expedicionária permite à Marinha e aos fuzileiros navais enfrentar as ameaças na região de frente. Como essas ameaças são assimétricas, crescentes e em constante evolução, o Pooler foi projetado para ser mais versátil e capaz que os navios de guerra anteriores ao redor do mundo. Assim, este navio pode ser equipado para apoiar diversas operações, como missões de forças especiais, antipirataria, segurança marítima, desminagem, ajuda humanitária e socorro em desastres. Essas missões são extras para as que o Pooler pode realizar com suas capacidades nativas, como inteligência, vigilância, reconhecimento e operações de comando e controle. Devido às capacidades modulares de comando e controle, o Pooler também é valioso para manter a consciência situacional e transmitir informações. Em um conflito com a China, quase todos os ativos militares, inteligência e operações complexas do Indo-Pacífico poderiam ser coordenados em tempo real a partir deste único navio. O United States Ship Louis B. Pooler também poderia ser usado para evacuação médica e reforço, sendo uma plataforma essencial para sustentar operações e garantir resposta rápida. Entretanto, dada a tirania da distância, o papel do Pooler como um nó logístico seria crucial em um conflito entre Estados Unidos e China. ESBs como o Pooler podem armazenar mais de 11 milhões de galões de carga, que podem ser distribuídos para tropas em terra ou usados para reabastecer plataformas marítimas no mar. Para entender a magnitude dessa capacidade, basta saber que navios de assalto anfíbio como o United States Ship America só podem transportar 1 milhão de galões de combustível de carga. Mesmo os gigantescos porta-aviões da classe Nimitz só conseguem transportar cerca de 3 milhões e meio de galões de combustível. Isso significa que um único Expeditionary Sea base como o Pooler poderia reabastecer uma frota inteira de porta-aviões ou vários destroyers, fornecendo um suporte logístico sem precedentes em operações navais prolongadas. Mas suponhamos que o Pooler não esteja transportando apenas combustível de carga. O amplo espaço de carga do navio permitiria o transporte de recursos essenciais para as tropas americanas no Indo-Pacífico, evitando que a China cortasse suas linhas de suprimento. O melhor, os suprimentos do Pooler não seriam apenas armazenados, mas também transportados diretamente às tropas terrestres pelos vários helicópteros que ele pode acomodar. Isso é inovador, pois o Oceano Pacífico é muito vasto e tem infraestrutura terrestre insuficiente dos Estados Unidos para outras formas de logística serem eficazes ou resilientes. Se as tropas usassem portos ou aeroportos, a China poderia facilmente bombardeá-los, interrompendo as linhas de abastecimento. No entanto, isso não se aplica a helicópteros. Essas aeronaves são ótimas para entregar suprimentos sem necessitar de infraestrutura extensa. Peças de reposição, suprimentos e recursos essenciais para as tropas dos Estados Unidos eram entregues rapidamente por helicópteros do Pooler, assegurando capacidade operacional contínua
e fortalecendo a presença das forças americanas em toda a região. A água é de particular importância, como mostraram recentes exercícios nas Filipinas, que um fuzileiro naval médio usa 20 galões de água por dia para hidratação, higiene e outras necessidades essenciais. Graças aos sistemas de dessalinização a bordo, o Pooler poderia sustentar centenas de tropas por períodos prolongados em áreas remotas ou contestadas, sendo uma linha de vida vital. O United States Ship Louis B. Pooler poderia, em essência, solucionar quase todos os desafios logísticos que os Estados Unidos enfrentariam em uma potencial guerra com a China no Indo-Pacífico. Sem bases militares próximas, o Pooler pode levar suprimentos essenciais diretamente às tropas no campo devido às suas amplas instalações de helicóptero. Acesso proibido aos portos para reabastecimento, o Pooler, com sua enorme capacidade de carga, é capaz de reabastecer plataformas marítimas, mantendo os ativos navais críticos operacionais, mesmo sem acesso a estações de reabastecimento convencionais. Áreas remotas ou contestadas. Não há problema. A capacidade do Pooler de operar e entregar suprimentos de sua base flutuante garante suporte nos locais mais isolados. Ameaças à infraestrutura terrestre mais contornáveis. A mobilidade e autossuficiência do Pooler permitem manter a continuidade operacional ao contornar rotas terrestres de suprimento vulneráveis. Em resumo, o Pooler é uma potência logística versátil, capaz de preencher lacunas, sustentar forças e manter a prontidão operacional dos Estados Unidos diante dos desafios do complexo teatro do Indo-Pacífico. É por isso que a China o teme tanto. Mas o que você acha? A China poderia possivelmente encontrar uma maneira de neutralizar ou contrabalançar as vantagens significativas do Pooler? Ou será que a extraordinária marinha dos Estados Unidos levará os Estados Unidos à vitória em qualquer cenário? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias. Agora vai e confira: Japão surpreende a China ao revelar 5 armas nunca antes vistas. Ou clique neste outro vídeo.